Oi, gente, sejam bem-vindos ao Impressão de Mãe. Eu sou a Marina, ela é a Isa e hoje a gente tá com a Marina Tolendal. Oi, Estamos gente. muito felizes. Tudo bom? Obrigada pelo convite, tô muito animada de estar aqui. E hoje o tema é saúde mental. A Marina, ela é terapeuta sistêmica, né? Isso. Também especialista em constelação familiar. E me conta um pouco da sua formação, Ma. Ponto. Então, eu me formei em psicologia pela Universidade Federal lá de Uberlândia. Estudei durante toda a faculdade, eu estudei muito de psicanálise, Freud, mas principalmente o Winnicott, que também é um psicanalista, mas ele é mais contemporâneo, assim. Estágios e tudo mais nessa área da psicanálise. Então, assim que eu me formei, eu acabei atendendo um pouco pela psicanálise também, mas não tinha feito a formação de psicanálise, que é uma formação bem longa. Mas eu ia mais pela abordagem psicanalítica, mas aí eu fazia terapia na época com uma psicóloga que era da constelação familiar e, tipo, como a minha vida mudou muito com a terapia, eu falei, quero conhecer mais dessa abordagem para levar para outras pessoas. Então, eu acho que até um pouco antes de eu me formar, eu já comecei aqui em São Paulo a especialização em constelação familiar pelo IDESV. E aí são 2 anos na especialização. Aí eu terminei e já fui meio que migrando da psicanálise para constelação. E aí tô aí até hoje, né? Mais nessa área sistêmica. A constelação familiar é essa parte mais sistêmica, assim, que se dedica muito a estudar as heranças transgeracionais que vão passando de geração em geração, de mãe para filho, neto e avó, e as histórias que muitas vezes a gente nem sabe, né, de um sistema e que influenciam hoje, assim, na sua vida, por exemplo. Então essa é a abordagem sistêmica que hoje em dia eu trabalho e sigo me especializando cada vez mais, assim. Marina, então, para as pessoas entenderem, porque eu acho que a maioria das pessoas estão acostumadas a fazer terapia com ênfase em psicanálise. Então, qual é a diferença de uma profissional que é especialista em constelação na terapia sistêmica, né? Então, primeiro eu vou explicar uma coisa que eu acho que é importante, né? Quando eu entrei na faculdade, a gente tinha muito 2 abordagens. Era a psicanálise e comportamental, né? TCC, que são as 2 mais conhecidas. Existem muitas outras, né? Mas dentro da UFO, e eu acho que dentro da maioria das faculdades, às vezes você passa, né, uma pincelada em outras abordagens assim, mas o que tem mais forte é tipo o time da psicanálise e o time do TCC, geralmente, né? Mas na verdade existem várias abordagens e de fato a psicanálise ela é uma das mais famosas e a TCC também. A constelação familiar ela é uma coisa muito nova, então durante a faculdade sequer tinha aula sobre constelação familiar, não se falava e inclusive ainda hoje existe uma rixa, né? Algumas pessoas não se identificam, não gostam da constelação ou porque não conhecem muito bem ou porque não gostam mesmo, tá tudo bem também, nem tudo é pra todo mundo, né? Mas assim como também a TCC e a psicanálise às vezes também tem as rixas, mas olha, eu sou muito do pensamento de que tem espaço para todas as abordagens. Eu acho que em determinados momentos da nossa vida é legal sair para sistêmica, outro é legal sair para psicanálise, outro é legal você ir para TCC, sabe? Se você entende como que cada uma delas funciona, com qual você se identifica mais para aquele momento de vida, sabe? Então, eu acho que todas são super válidas. A constelação familiar, na verdade, não tem nada a ver com a psicologia. Inclusive, em determinado momento, hoje em dia eu sou terapeuta, né? Eu sou formada em psicologia, mas eu sou terapeuta. Eu cancelei o meu CRP, que é o órgão, né, que rege a profissão dos psicólogos, né? Então eu nunca falo que eu sou psicóloga hoje, embora eu tenha essa formação, tenha atuado como e tudo mais, mas posso dizer que eu sou formada, tenho essa formação. Porque o próprio CRP não entende muito a constelação familiar enquanto uma abordagem, entendeu? E aí eles justificam muitas vezes que não é ciência e tudo, e eu tenho um olhar muito holístico, né? Então por isso que eu falo que eu sou terapeuta holística, então questões mais místicas, energéticas me interessam, e a constelação familiar vai um pouco mais para esse lado, embora não tenha nada a ver com religião, tá? Inclusive muita gente acha que tem a ver com religião, não é essa a questão, mas justifica-se que não é uma ciência, e de fato não é uma ciência cartesiana, né? Assim como a psicanálise também não é. Isso que eu ia perguntar, você falou que existe uma rixa, né, entre a psicanálise e a terapia TCC comportamental.
comportamental e a psicanálise, né? O pessoal da psicanálise é mais profundo, né? Tem essa coisa, e aí a comportamental é mais superficial. Aí tem Jung no meio aí também, que vai um pouco mais pra linha. Maravilhoso também. Mas também um pouco, mas ele vai com certeza mais pra psicanálise, assim, ele é mais subjetivo, né? Mais dos símbolos, né? Enfim. Sim, eu não diria que a TCC ela é comportamental, mas a TCC a gente pode dizer que ela é uma ciência que teve lá Skinner, sei lá, eu já nem sei mais os teóricos exatamente, mas eles analisam comportamentos, então são coisas que você consegue fazer teste, né? Você consegue, tipo, colocar dentro de uma ciência cartesiana. Quando você vai para uma análise de como é que você vai medir, sei lá, paixão, pulsão de vida, sabe, amor, ódio, tipo assim, são coisas que não dá pra você fazer ciência cartesiana com isso. E tá tudo bem, funciona. Sim. Então eu não sou, de vez em quando, mas a constelação não é ciência. Mas tá tudo bem, gente, nem tudo vai ser ciência e pra funcionar não precisa ser ciência cartesiana. A constelação ela é um método fenomenológico e tá tudo bem. Então assim, eu acho que é uma diferença de abordagens, né? Uma coisa aí que eu queria te perguntar, não tava aqui no nosso roteiro, mas eu me lembrei, eu já fiz constelação. E eu me lembro, e acho que tem coisas que as pessoas não sabem, mas que elas acham que você faz uma constelação e tá tudo resolvido. E na verdade não é bem assim. Pode ser que esteja, mas pode ser que não. A gente pode levar a constelação como uma forma de terapia, como uma terapia mesmo, né? Que pode ser uma sessão e você pode fazer outras, né? Sim. Então, aí, como que funciona hoje em dia o meu trabalho? Hoje em dia eu falo que eu sou uma terapeuta sistêmica. Por quê? Não é que você vai fazer terapia comigo e toda sessão a gente vai fazer uma constelação. Longe disso, tá? Porque a constelação, inclusive, nem é indicado que você fique fazendo um atrás do outro, porque aparecem coisas importantes, você precisa de um tempo para digerir aquilo. Mas ali, eventualmente, a gente pode fazer alguma constelação durante o acompanhamento psicológico, né? Psicoterapêutico comigo. Mas a gente vai conversando, né, sobre essas questões. A gente pode conversar sobre aquilo que apareceu na constelação para ajudar, de repente, a elaborar alguma questão, ou sobre outras coisas. É como uma terapia, só que assim como um psicanalista ele tem como base a psicanálise, uma pessoa que trabalha pela TCC vai ter como base a teoria da TCC, eu tenho como base a teoria sistêmica. Então, ainda que a gente não esteja lá fazendo a constelação, o que vai estar, a minha fala, né, e as minhas colocações, o meu pensamento de um modo geral, vai estar pautado na abordagem sistêmica, que é o que explica ali a constelação familiar, né? E a constelação em si, ela é uma ferramenta. Ela é uma ferramenta. E daí você pode fazer ela individual com os bonequinhos, você pode fazer ela com voluntários. Você faz os dois? Legal. Sim. Inclusive eu estou aqui para fazer um workshop de constelação familiar no sábado, com pessoas. Isso que eu ia te perguntar, o workshop, vão ter constelações lá? Vão ter constelações, então vão pessoas que vão colocar temas, ou seja, eu vim para trabalhar tal coisa. E tem outras pessoas participando também como voluntários, elas vão participar. Assistir e participar da constelação daquelas pessoas que estão colocando o tema. Quem coloca tema também participa da constelação de outras pessoas que estão colocando o tema. Entendeu? Então, assim, mas respondendo a sua pergunta, não precisa. Pode ser que você faça só uma, você pode fazer mais do que uma, né? Mas eu acho que é legal sempre ter um espaço entre um e outro, não ficar nessa coisa de constelar. Já vi pessoas assim, um pacote de 10 constelações, isso é muito louco. Até porque você precisa de um tempo pra digerir aquilo, né? Exato. Quanto tempo? Não tem, assim, na teoria, vamos dizer assim, algo que o Bert, né, que é o autor das constelações, tenha falado, tipo, olha, tem que esperar tanto tempo. Mas até aquilo assentar e acalmar dentro de você, pelo menos, assim, sabe? E talvez, num primeiro momento, você ainda não tenha nem... vou fazer outra, porque nem... E daqui um tempo é que você vai sentir, sabe? Então, assim, isso que ele tá falando sou eu. Mas eu esperaria mínimo, 3 meses, assim, pra fazer uma segunda. Mas se você puder esperar mais, se não for algo muito urgente, 6 meses, 1 ano, é melhor ainda, assim. Eu tenho umas amigas que já fizeram constelação, algumas fizeram mesmo e as outras tem uma que participou. Ela foi acompanhar uma outra pessoa como voluntária, mas ela acabou participando. Sim. E mesmo participando, assim, quem fez e quem participou, gente, a vida delas mudou, assim, foi uma coisa muito louca, sabe?
mudou radicalmente, que eram pontos que eu acompanho há anos, a mesma tema, mesmo problema, mesmo tema, aí teve um turning point aí. Queria que você falasse um pouco disso. Então, acho até que a gente precisa tomar muito cuidado, porque muita gente vem com essa coisa de tipo, nossa, a constelação familiar ela é mágica, é uma magia, nossa, sua vida vai mudar da noite pro dia. De fato, isso acontece muitas vezes, mas não é assim. Assim como a gente tem experiências de pessoas que, nossa, foi uma grande virada, a gente tem experiências também de pessoas que vão olhar para aquilo e vão falar, isso aqui não serviu pra mim. Sim, mas muitas vezes não é por isso, é porque ela ainda não estava pronta para enxergar algo que estava ali. E aí isso não tem efeito nenhum. Agora, se aquilo faz sentido para você, geralmente a constelação familiar ela vai te mostrar algum emaranhamento sistêmico, ou seja, algo que está fora de ordem, vamos dizer assim, no seu sistema e que está causando aquele efeito que é o seu tema que você foi constelar. O que faz com que as coisas mudem, você tenha efeito na sua vida, não é a constelação em si. É o que você faz com aquilo internamente. E não é nem tipo, entendi, beleza, entendi, é isso. Não. Aliás, a minha professora, no primeiro dia da formação, todo mundo chegou com um caderninho, né? Caderninho, vou anotar aqui, nanana. Ela já virou e falou assim, você estuda com esses caderninhos aí, pode guardar esses caderninhos, essas canetas, porque aqui não é sobre teoria, aqui é sobre sentir. E do primeiro até o último módulo, foram 6 módulos que eu fiz. Todos os módulos, caderninho, pra guardar caderninho, por quê? Porque é constelação atrás de constelação, e aí no meio disso tinha alguma explicação, porque era uma formação, então eles davam alguma informação, mas teoria tem nos livros do Bert, entendeu? Aqui é sobre entrar no campo, sentir, exercitar, né, sentir o campo mesmo, porque é uma formação ali, sabe? Então a constelação não é nem sobre entender, porque às vezes você entendeu, mas entendi, mas não faz sentido pra mim. Isso tem que te tocar de alguma forma internamente, a ponto de mudar a sua postura diante daquilo. Que a postura é o ponto-chave que a gente fala na constelação, assim, sabe? Então, se isso te toca ao ponto de mudar a sua postura, você provavelmente vai ver grandes efeitos. Agora, se você tá numa birra, ou se você tá muito ferido, não tava pronto pra ver aquilo, foi lá porque te falavam que era magia, que era mágica, que tudo ia mudar, e era só você participar da constelação e pronto. Agora eu vou mudar um pouco de assunto e falar sobre o que você fala muito ali, principalmente nos seus canais, né? Que você fala que ser uma pessoa confiante, independente de aprovação externa, é essencial para as mulheres, né? Para todo mundo. Mas, assim, ligando hoje, a gente é mãe, né? Nós 3 aqui somos mães e a gente vê muito os filhos desde pequena, principalmente a gente que tá com meninas de 7 anos, que já estão naquela espera da aprovação do amiguinho, qualquer coisa que é falado mexe, né, com elas. Claro, elas são muito pequenas ainda, mas como, se a gente tá falando de mulher, né, como a gente se tornar uma pessoa mais independente, confiante, como faz pra gente, mãe, desde pequeno, estimular isso nos filhos? Bom, tudo que vocês me perguntarem aqui, eu vou trazer uma resposta pensada na constelação familiar, assim, né? Que é muito do que eu estudo, assim, né? E tem algo que para a constelação familiar é muito importante para criar pessoas confiantes, mulheres, filhos, no geral, né? Mas não só, para muitas outras coisas, que é esse filho ocupar o lugar de filho dentro daquele sistema. Que é uma coisa que hoje, até com muitas abordagens novas que têm aparecido sobre educação e criação, às vezes a gente se perde um pouco nisso, mas é muito importante os filhos terem nos pais essa referência de pais, de que existe uma relação realmente de hierarquia ali dentro, não é uma relação horizontal. E de que isso não significa que os pais precisam ser autoritários, tá? Porque eu acho que tem uma diferença. Mas um filho que consegue ocupar o seu lugar de filho dentro do sistema, e uma coisa muito importante, ainda mais hoje em dia, com muitos pais que se separam, né, e tudo mais. Se esses filhos podem ter, tanto no pai quanto na mãe,
E assim, é desafiador porque de fato existem, principalmente muitos pais, né, que são ausentes, mas eventualmente pode acontecer com a mãe também. Mas o que eu gosto de dizer é, se a ele é permitido ter um lugar para esse pai e para essa mãe dentro do coração dele, ele pode ser mais confiante, porque ele é metade um, metade outro. Então, quando existem muitas críticas, que a criança já vem com essas críticas, e isso ainda é reforçado pela família, socialmente e tudo mais, ele é uma parte de você. Então, automaticamente, você se critica também. Né? Você veio dali, você veio daquele sistema. Então, muitas vezes quando a gente fala de autoconfiança, autoestima, né, que é uma coisa que vem muito também hoje, tem a ver com você negar ou você criticar muito seus pais, suas raízes, o local de onde você veio, né? Então, isso é muito importante. Assim, na constelação a gente fala muito sobre os lugares que se ocupa dentro de um sistema. E uma criança poder ser criança. Um filho poder ser o filho. E não ter que ser colocado num lugar onde ele vai, por exemplo, intermediar a relação do pai e da mãe, que é muito desafiadora, sendo que ele não tem ainda nem maturidade para isso. E aí ele vai desenvolver muitas vezes até o que o Winnicott chama de falso self, assim, porque ele precisa dar conta disso, dessa demanda, porque ele foi colocado nesse lugar para suprir demandas dentro de um sistema que não cabem a ele, saindo desse lugar de filho, porque ele foi convidado a sair desse lugar de filho, né? E daí ele não pôde ser criança, não pôde ser filho, não pôde viver a infância dele da forma como foi. E os pais também estarem ali ocupando esse lugar de pais e de pessoas que vão orientar e que vão conversar. E essa a autoridade, né? Não é sobre ser autoritário, mas os pais, eles auxiliam os filhos, né? De alguma forma, eles conversam com os filhos. Então, esses filhos saberem que eles têm pai e mãe, pessoas em quem eles podem confiar e descansar, isso é uma coisa que a gente percebe que ajuda muito, assim, nessa construção da confiança. A mulher, ela ganha muito da confiança dela quando ela se conecta especialmente com a mãe enquanto mulher, independente de que pessoa foi essa mãe. Se a mãe foi pro trabalho, foi trabalhar fora de casa, se a mãe só trabalhava dentro de casa, quantas vezes não tem muita crítica? A gente não leva muita crítica com relação às nossas mães. E assim ao maternar das nossas mães, por exemplo. É isso que eu ia te falar. Pode ser, assim, a palavra-chave também é aceitação? Não é porque assim, o Bert ele era alemão, né? E aí a tradução do alemão para o português, nem sempre ela é muito literal, assim, mas na constelação a gente usa um termo que é concordar. Só que concordar não significa concordar com os seus pais, por exemplo, com a história da sua mãe, se ela optou por deixar de trabalhar fora para ficar em casa com os filhos, ou se ela optou por deixar os filhos com a mãe dela ou com outra pessoa para ir trabalhar, enfim. Muitas vezes a gente se vê desconectado da nossa mãe, isso enfraquece a nossa energia feminina, isso enfraquece a nossa confiança frente à vida, porque a gente está se desconectando da nossa maior fonte de vida por causa de críticas. Então, o concordar é você olhar para esses pais, para essa mãe, por exemplo, no caso, e fazer isso aqui, ó. Foi o que foi possível pra ela, sabe? Não significa que eu concordo do tipo assim, eu vou fazer igual, eu acho que era isso mesmo que ela tinha que ser feito ou não, porque o concordar ele não tem julgamentos, mas é meio que você ficar em paz com a sua história, ficar em paz com o que a sua mãe, seu pai, o seu sistema conseguiu fazer dentro do nível de consciência que eles tinham ali naquele momento. Quando você fala mãe, é a mãe biológica. Porque assim, tem a mãe que criou e a mãe biológica não pegou aquele papel, né? A mãe que criou, ela também tem um papel importante. Mas o biológico na constelação familiar, ele é muito forte. Quantas vezes eu já não atendi pessoas que eram adotadas, por exemplo, e que tinham várias questões que tinham ligação com a família biológica delas e que elas mal sabiam e descobriam numa constelação, por exemplo. Então não é que a mãe adotiva, por exemplo, não seja uma figura importante, uma figura importantíssima, que tem afeto, que tem vínculo e etc. Mas o que eu tô querendo dizer é, a gente não pode excluir o biológico, a gente não pode excluir as raízes daquela pessoa, qual é a história, porque algumas questões transgeracionais, elas vão passando de geração em geração. Por exemplo, se você vem
de um sistema em que, sei lá, seu pai ou seu avô, seu bisavô, sei lá, houve uma história de escravidão. Foram escravos lá atrás. Você acha que você não carrega isso a nível transgeracional em cada célula do seu corpo? Os judeus. Você carrega judeus, japoneses, guerra do Japão, enfim, você carrega. Então não é que essa mãe adotiva ela não tem importância, de forma alguma, mas o biológico, ele é forte. Agora, assim, ainda sobre isso, sobre a mãe, porque assim, é tudo, a gente aprendeu muito isso, né? Que tudo é culpa da mãe, a gente não vai falar de culpa. Então, assim, depois da maternidade, aquela mulher que é muitas vezes super confiante, com o trabalho tudo resolvido, com ela toda resolvida, ela vira uma mãe insegura. Primeiro, porque a gente não sabe o que é maternidade antes de viver a maternidade, né? E aí vem a maternidade com uma enxurrada de questões e que às vezes a gente não se sente segura. Eu, por exemplo, demorei um tempão pra dar banho na minha filha. Minha filha nasceu prematura e eu não me sentia segura pra dar banho. E banho é uma das coisas, mas assim, gente, quantas vezes minha filha tá doente e aí você vai de madrugada lá ver se tá respirando, o medo de acontecer alguma coisa grave, né? Ainda mais depois que você passa por alguma situação grave. Enfim, é difícil essa mulher se encontrar depois da maternidade com esse novo ser, né? Porque eu acho que vira um novo ser. E aí, equilibrar ainda o trabalho e a maternidade, ainda, assim, é algo que a gente ainda não superou, eu acredito, né? Porque antes existia só o trabalho, né? Primeiro, antes as mulheres não trabalhavam, e aí as mulheres hoje trabalham e estão aí lutando pelo seu lugar. E aí elas têm um filho e se veem aí naquela briga do instinto materno de ter que estar sempre à disposição do filho, mas também de aquela carreira que estava indo bem e ela tem que dar certo economicamente, enfim, como mulher, né, como ser humano. Como faz aí pra ter uma vida leve, né? Eu acho que assim, é até cruel, né, a gente pensar que a mulher depois de passar, eu acho que é uma das maiores transformações que uma mulher pode passar em sua vida, assim, que é ter um filho, ela tipo se reencontre rapidamente, volte rapidamente ao trabalho, até porque se a gente for pegar o Winnicott de novo, né, ele fala que quando um bebê nasce, a mãe, ela entra num estado, assim, totalmente não patológico, tá, que ele chama de preocupação materna primária. Aliás, tem alguns estudos que mostram que o cérebro da mulher muda, né, depois que ela ganha bebê. Então, determinadas áreas são mais ativas do que outras, porque ela tá biologicamente voltada para aquele ser humano. Então, por isso que tem essa coisa de, cara, você precisa fazer sobreviver um recém-nascido. E você nunca fez isso na sua vida antes. E é difícil, porque não há curso que te ensine, né? Não tem. Você pode até aprender algumas coisas que vão ser úteis ali, mas você precisa fazer um recém-nascido sobreviver, que é completamente dependente de você. Então você entra nesse estado de preocupação materna primária que o Winnicott disse, e que é o que faz com que você fique, ai meu Deus, meu filho tá respirando ou não tá respirando, né? Ai meu Deus, nossa, esse medo, essa ansiedade, porque, e além de tudo é algo completamente novo, assim, óbvio que existem limites, né? E de repente, se você tiver muito afundada nesses medos, nessa ansiedade, tem a depressão pós-parto, também pode ser que você precise de fato procurar ajuda, né, profissional para passar por isso. Porque o puerpério, ele não precisa ser esse fundo do poço que todo mundo, né, acha que necessariamente é. Porque existe o baby blues, que daí eu já nem sei mais, mas eu acho que mais de 80%, acho que é essa a porcentagem das mulheres passam pelo baby blues, e isso se não for mais, né, mas assim, pelas pesquisas, 80%. Existe também a depressão pós-parto, né, então pode ser que você precise buscar ajuda para passar por isso de uma forma mais leve, né? Mas aí o Winnicott ainda fala que existem, ele chamou de as mães perfeitas e as mães suficientemente boas. E tem ainda uma mãe tipo disfuncional, né? Que são os dois extremos. E para ele o ideal é a mãe suficientemente boa. Porque a mãe perfeita, ela acaba às vezes sendo demais, sim, às vezes até sufocando e se sufocando, esquecendo muito de si também.
E a mãe, tipo, totalmente disfuncional também não é um outro extremo, assim, né? Então a mãe suficientemente boa, ela vai frustrar o seu filho. Aliás, o Freud, ele fala que a gente precisa frustrar, é função dos pais frustrar seus filhos, porque senão a gente vai virar um bando de ser humano desinteressante, né? A gente precisa ter algumas questões ali, né? E eu acho que o que acontece com a mulher? A gente, ainda mais hoje, assim, ainda mais hoje em dia que tem muita comparação, e aí tem rede social, etc. A gente quer ser a mãe perfeita. Que nem é o mais interessante para os nossos filhos, sabe? Então, assim, tá tudo bem se você se permite olhar para você, né, e entender. Depois de um tempo, você precisa ir retomando a sua vida, você precisa ir retomando os seus interesses. O Winnicott, ele vai falar que a função, se você é casado com o pai da criança, né, muito do pai, assim, também ir trazendo a mulher de volta. Então, isso é super interessante você falar, porque assim, eu acho que assim, se pra gente, a gente não sabia o que era um baby blues, talvez assim, antes de você ser mãe, você não ouve falar ou se interessa em saber. E aí quando você passa por aquilo, que você fala, gente, tô enlouquecendo, o que tá acontecendo comigo? E aí o cara que tá do seu lado, se a gente não sabia, ele muito menos. E aí ele fala, mas por que você tá chorando, né? Então, assim, ainda falta muita informação, né? Por isso que é importante a gente buscar cada vez mais se informar, ter acompanhamento, né, de profissionais, por exemplo, o próprio obstetra deve falar sobre isso, orientar os pais sobre isso, por exemplo, né, para que o marido também consiga entender o que está passando com a mãe. Hoje em dia a gente tem mais profissionais que se sensibilizam, que falam sobre o assunto, que quando a mãe chega, né, na primeira consulta com o bebê no pediatra, vai perguntar como essa mãe está, e não somente se o bebê ganhou peso, cresceu, se desenvolveu como esperado, mas como essa mãe está, né? Então, a informação, em muitos momentos, ela salva, assim mesmo, né? A gente estava falando sobre mãe, aí eu lembrei de uma matéria que eu te mandei ontem, né? A nossa geração tá muito preocupada em fazer o filho feliz. Não sei vocês, mas eu tava até ontem, né? Eu preciso minha filha sendo feliz. E essa matéria dessa, acho que ela é psicanalista, é maravilhosa. Ela falando, gente, eu ensino meus filhos que eles precisam aprender a se frustrar. Gente, aquilo bateu tanto em mim, tanto, porque é isso. Porque, primeiro que esse modelo de felicidade, ele sufoca, né? E ele muda, né? Talvez o que é ser feliz pra você, pro seu filho não é. E aí eu tenho uma amiga psicóloga, mãe da amiga da Sofia, ela fala assim, quando a filha da Piti, ela fala assim, olha, você está com baixa tolerância à frustração, minha filha. Ela falou essa frase, eu falei, nossa, maravilhoso. Então nossos filhos não sabem se frustrar, porque a gente não está ensinando eles a se frustrarem. E na vida eles vão se frustrar. Então olha o tanto que é importante eles aprenderem isso já desde pequenos dentro de casa. Então é um dos motivos pelo qual a mãe perfeita não é legal. Não dá. Né? Um dos motivos. Outro é porque ela esquece totalmente de si e fica por muito e muito tempo ali naquilo. E eu costumo dizer, assim, eu assim, acredito demais nisso, que pais felizes, filhos felizes. Eu sempre acreditei nisso. Pais felizes, filhos felizes. E não só acredito porque acredito como filosofia de vida pra mim, mas porque já atendi muitos casos de filhos que, por exemplo, os pais ficaram juntos num casamento em que não eram felizes e era reforçado sempre para aquela criança de que tudo pelos filhos, a gente fica por vocês, nananana. E essa pessoa, depois que ela vira um adulto, ela carrega essa culpa e uma necessidade de compensar de alguma forma tudo isso que os pais fizeram, né? Porque meus pais viveram ali um casamento infeliz por minha causa, por causa do meu irmão e tal. Então agora eu tenho que viver para retribuir para esse pai. Ao invés de irem viver suas próprias vidas, ficam ali tentando trazer felicidade para os pais e muitas vezes não conseguindo olhar para eles ou carregando uma grande culpa, né? Então, claro, a gente faz tudo isso são movimentos que a gente faz por amor, né? Mas no final das contas, qual é a mensagem que você tá passando pro seu filho? Aí aqui eu tô falando de um casamento que não é feliz, mas o mesmo vale pra se você, mãe, que assim, a gente tem que considerar também o cenário de uma bolha, né? Algumas pessoas
têm a opção de deixar o trabalho ou não, outras não têm, né? Sim. E tem isso também. Mas se você foi uma pessoa que pra você foi possível optar, por exemplo, deixar de trabalhar pra ficar com seus filhos, mas você fica o tempo inteiro dizendo o quanto você gostaria, o quanto isso é pesado pra você, nananana, será que de fato seu filho vai ser mais feliz com essa mãe que abdicou da sua própria vida, da sua própria felicidade, etc e tal, e fica, de certa forma. às vezes joga na cara, às vezes não joga, mas os filhos percebem. Escutou uma conversa que outra ali, vê que a mãe não tá feliz, a mãe tá depressiva, sabe? Enfim, às vezes os filhos sentem, né? Mesmo algumas mães de fato jogam na cara, outras não, mas os filhos percebem de toda forma. Será que de fato é isso que vai fazer com que o seu filho seja uma pessoa feliz? E você? Você tá feliz? Né? Então, assim, de novo a gente tá falando, acho que de um recorte também privilegiado, mas se você é casada, acho não, com toda certeza, né? Mas se você é casada com o pai do seu filho, por exemplo, precisa de muito diálogo pra você entender e pra vocês se apoiarem mutuamente, né? Depois que essa mãe se torna mãe, porque tudo muda na vida dessa mãe. Então, e aí nesse gancho, por que então a mulher, algumas, não todas, mas muitas, depois da maternidade, demoram tanto pra se encontrar como ser humano, assim, como mulher, como é a mulher que eu quero ser agora? Muitas mudam de carreira porque já não conseguem sustentar aquela vida corporativa louca e um filho, e muitas mudam por opção ou por pressão, enfim, é difícil ali encontrar, é essa luta eterna do instinto da maternidade, de você querer cuidar e estar ali disponível, e ao mesmo tempo de você ser aquela mulher que você era. Essa nunca mais será, né? Eu acho que são muitos fatores, assim, tipo, desde hormonais e biológicos, sociais, né, enfim, que fazem com que a mulher, ela fique um pouco, o que se espera dessa mulher também, muitas vezes a gente quer responder uma expectativa, ou às vezes, muitas vezes a gente não se identifica mais com as roupas que estão no nosso guarda-roupa, né? Sim. Quanto mais às vezes com o nosso trabalho, ou com o estilo de vida que a gente levava antes, ou então eu quero continuar trabalhando, mas aquele trabalho já não dá mais porque são muitas horas e eu quero conciliar o meu trabalho com o meu filho, por exemplo. Então, a gente fala muito da questão do empreendedorismo feminino, que cresce muito, mas a realidade é que a gente tem o crescimento do empreendedorismo materno, né? Porque as mães encontraram uma saída para elas empreendendo, né? Porque assim, primeiro, acho que são muitos fatores aí. Primeiro, às vezes a empresa não te aceita mais como você é, como essa mulher nova que você é, né? E muitas mães são mandadas embora, né? São dispensadas do emprego quando voltam da maternidade. Muitas empresas não entendem que o começo de uma maternidade é muito difícil, um filho fica doente muitas vezes, né? A gente falou disso com a Lê. Geralmente quem tem que se disponibilizar é a mãe, né, pra levar menino no médico, não sei o quê, porque é uma questão social que eu acho que já tem mudado um pouco, mas que a gente ainda precisa avançar muito. Exatamente, e nessa questão aí, que é uma coisa que me vem muito na cabeça, que é assim, quem paga mais as contas é quem tem mais direito de estar com uma vida fora, né? Então assim, se é o homem que paga mais as contas, então não é ele que vai levar no médico, é você que não paga, porque assim, eu sustento a casa, né? Eu não posso perder meu emprego. Então você ganha menos, você vai lá no médico ou na fisioterapia toda semana, ou enfim. Isso também é uma questão social que a gente precisa avançar muito ainda. E aí alguém vai ouvir, um homem vai ouvir e vai falar, mas é claro, eu ganho muito, mas eu não posso perder meu emprego, mas daí essa mulher nunca vai crescer na carreira, né? Aí que eu tô falando, assim, desse recorte, que com certeza é bem privilegiado, de você alinhar algumas questões com o seu parceiro, porque ele precisa te apoiar nesse momento. Porque, por exemplo, eu sou terapeuta, eu tive o privilégio de poder ficar sem trabalhar, eu não sabia quanto tempo, mas o meu marido, a gente fez um pé de meia, né, e a gente podia contar com o salário dele. Mas como terapeuta, eu não podia virar para os meus pacientes e falar assim, peraí só um pouquinho que daqui a pouco eu volto. Eu não sei quanto tempo isso ia durar, 1, 2, 3 meses, se eu ia ter, ou mais, se eu ia ter uma depressão pós-parto, sabe? Se eu não ia querer voltar a trabalhar, ia querer ficar dedicação exclusiva pro meu filho, sei lá por quanto tempo, enfim. Então, os pacientes que já estavam ok, eu dei alta, outros eu encaminhei para colegas de profissão que eu confio, né?
E aí quando eu voltei do zero. Zero pacientes. Entendeu? Então, assim, Quanto tempo depois você voltou eu vou... a trabalhar? Você acredita que eu não me lembro muito bem, mas entre 1 e 2 meses eu já fazia, assim, um atendimento por dia. Ah, é como a gente. Pontual. 2 meses. Foi relativamente cedo. Mas que eu fui conseguir lotar a minha agenda, de tipo, não ter mais horário mesmo, foi muito recente, né? Foi depois de 1 ano e blau, sei lá, meu filho tá com 1 ano e 7. E só agora eu tô, há pouco tempo eu tô, tipo, sei lá, ganhando como eu ganhava antes, voltei ao meu salário, né? Então, assim, e pra eu conseguir chegar nesse lugar, eu preciso de um auxílio, né? Porque tudo bem que a minha renda, por um tempo, ela era menor, mas se eu ficar desmarcando com o paciente, sempre eu não vou conseguir crescer novamente. Exatamente isso, né? que é o que acontece na maioria das casas, né? É uma questão que precisa ser conversada, se você tem essa possibilidade, até antes de você engravidar, né? Porque muitas vezes o homem, principalmente, porque, cara, não existe, a gente tava falando aqui antes de começar, né, da questão do grupo de mães, quanto vocês trocam entre vocês, as mães conversam, não existe grupo de pais. Não. Eu falo com a minha mãe, o meu marido não fala com o pai dele. O meu marido, quando ele sai e vai pro bar, ele não conversa sobre paternidade, ele conversa sobre futebol e Fórmula 1. E eu só vou falar do meu filho se eu sentar numa mesa que tem outras mães. A gente só vai falar de filhos. Então a troca entre as mães, ela é muito maior do que entre os pais. Então o pai, quando ele decide ter filho, muitas vezes ele não sabe o que implica. Tem inclusive não é uma abordagem, mas é um trabalho ali dentro da psicologia que é o pré-natal psicológico. Que é bem legal. Que legal. Mas assim, né, a bolha do privilégio, nem se fala muito sobre isso, a maioria não sabe, mas é muito legal. E alguns acham também que é só pra mãe o pré-natal psicológico, mas traz o casal, traz o pai, você tem noção do que vai ser, como vai ser pra essa mulher, com a carreira dela depois pra ela voltar, como vocês vão se organizar. Tudo isso é importante, né? Porque a gente ainda tem muito pra avançar socialmente. Se a gente puder fazer um combinado antes, é sempre melhor, né? Antes do que negócio. Porque você nunca pensa que seu filho vai ficar doente, mas fica, gente, só pra avisar, fica muito doente. É normal, né? Dá pra fazer depois, né? Chama o seu marido, conversa com ele, explica, ou o pai da criança, sei lá, né? Sim. Exato. E tem até isso não veio do nada, assim, né? Tem uma socióloga, que é a Badantar, que ela tem um livro que chama O Mito do Amor Materno, que é nesse livro, ou será que eu tô confundindo outro? Mas eu acho que é nesse mesmo, que ela fala dessa coisa da maternidade santificada, né? A mulher, quando ela tá grávida, ela tá sagrada, né? Sagrada, ela tá gerando uma vida. Então traz, como em muitas outras facetas assim sociais, de novo, a religião para a maternidade também. Então a mulher, ela é santa, ela, né, é Maria. Então se você tá ali sendo comparado com Maria, você tem que abdicar de tudo da sua vida para dar conta daquela criança, mas de repente você se vê completamente infeliz. E é daí que vem a culpa materna, porque assim, a mãe é cheia de culpa, né? Sim. Assim, as minhas podem não ser as suas ou as suas, mas toda mãe tem culpa de alguma coisa, né? Sim, porque é isso, se espera essa perfeição de Maria, né, da mãe. Às vezes eu fico pensando, nossa, só a mãe, né? Aí eu perguntei pro meu marido, falei, você sente culpa? Ele, do quê? Assim, tipo assim, fica muito guerra dos sexos, né? Eu não queria chegar nesse lugar, na guerra dos sexos. Mas às vezes, desculpa, às vezes... É natural. Mas posso falar, isso aí agora voltando de novo para uma visão sistêmica, para você conseguir ter uma maternidade um pouco mais leve. Além de todas essas questões que eu falei anteriormente, né? Se você tem essa possibilidade dos combinados com o pai da criança e tudo, análise, terapia, etc., todas essas coisas, quanto mais você já tiver olhado para a sua relação com a sua mãe, mais leve pode ser a sua maternidade. Porque o que acontece muitas vezes? Às vezes a gente não quer, por exemplo, a gente tem muitas mágoas ou muitas questões. E assim, eu sei que algumas histórias são muito desafiadoras, acreditem, eu já atendi de tudo nessa vida. Mas a gente pode ressignificar, a gente pode repensar. Pode mesmo? Falta de amor de mãe dá pra ressignificar? Dá mesmo? Na constelação eu já vi isso. Dá? Acontecendo, sim. Deve ser fácil. Não é. Mas enfim,
Muitas vezes a gente pega algo que a gente não gostou de forma alguma sobre a forma como a nossa mãe nos educou, sobre a nossa relação com a nossa mãe, e daí a gente fala assim, eu vou fazer completamente diferente. E daí, por exemplo, você vai para o outro oposto. Só que o outro lado é aquele lugar da mãe perfeita, que gera muita culpa, só que você não pode sair desse lugar, porque você não pode dar o braço a torcer que você vai errar, porque você ainda não perdoou nem a sua mãe. Então, como que você pode aceitar que você também é uma mulher, uma mãe que erra, se você exigiu uma perfeição da sua mãe, por exemplo? Daí, óbvio, existem graus, mas tem gente com 30 anos de idade que até hoje está remoendo coisas pequenas na relação com a mãe. Entendeu? Algumas questões, por exemplo, a ausência completa do amor da mãe, ou uma mãe que faleceu, por exemplo, né? Ou em casos de adoção. Tipo, claro que existem questões extremamente desafiadoras e ainda assim a gente consegue olhar para elas, tá? Não posso aqui afirmar que com toda certeza você vai sair de lá completamente preenchida da sua mãe, mas dá pra caminhar legal. E assim, e ainda falando da mãe, gente, a gente só vai falar da mãe, mas a gente tá tentando uma solução aqui, né? Mas assim, ainda falando disso, assim, a história da dependência financeira. É muito comum a gente falar das mães, antigamente pra mim é muito longe, não muito longe, serem dependentes financeiramente dos pais, né, dos maridos. E aí, quem critica faz igual, né? Então é natural a gente criticar essa mãe que dependia ali pra tudo do marido. E você fala isso, né? De quem critica faz igual. Então, assim, como faz? Fala. Eu não. E aí, como faz pra reverter isso? Só um adendo. Eu acho que eu vejo muito isso na nossa bolha, né? Que a gente vive numa bolha. Mas fora da bolha existe aquela mulher que desde sempre, né? A mulher tá lá, né? A gente tá falando especificamente de pessoas privilegiadas que puderam escolher não trabalhar quando vem a maternidade. E isso, assim, a gente tá falando das nossas mães, amigas das nossas mães, ou seja, não tá muito longe, não é antigamente, né? Como parar de repetir esse padrão? Porque eu vejo, assim, muitas mulheres hoje, elas não conseguem essa independência financeira porque talvez estejam trazendo isso do passado, né? Entendi. Isso é uma questão completamente sistêmica. A resposta é muito simples. Parando de criticar. Lembra daquele concordar? É isso. O Bert, ele fala que existe uma grande alma que nos protege. Então, existem 3 leis sistêmicas, que é a ordem, o pertencimento e o equilíbrio. Então, ele diz que muitas vezes, quando a gente critica a nossa mãe, por exemplo, você criticou muito a sua mãe, um exemplo, tá? Porque ela foi financeiramente dependente do seu marido, mas depois do marido dela, do seu pai, mas depois de você se tornar mãe, você tá ali repetindo esse mesmo padrão. Por que isso acontece? Porque você tá assumindo uma posição arrogante diante da sua mãe. Então, para que a gente possa reestabelecer o equilíbrio e você sair desse lugar de filho arrogante que aponta o dedo para sua mãe e fala que você devia ter feito isso, isso e isso, você repete o padrão dela, porque passando pelas mesmas dores que ela passou, você consegue ressignificar essas questões e voltar de um lugar mais humilde como filho dessa Você mãe. repete inconscientemente. Inconscientemente. Então ali você precisa ser humilde. E aí você volta para o seu lugar de filho. E é isso, acho que vocês já perceberam na constelação. Cada um ocupar o seu lugar dentro do sistema é muito importante, que é justamente uma das ordens do amor, que é a hierarquia. Cada um tem o seu lugar. Se como filho você aponta o dedo para sua mãe pelas escolhas que ela fez e que muitas vezes você não tem nem nada a ver com isso, mas você acha que você tem o direito de discordar, sendo que ela é uma pessoa que pode fazer as escolhas dela, né, da vida dela. Ai, mas foi uma mãe que só trabalhou e, nossa, eu quando criança fiquei com a babá, nananã. Ela pode fazer isso se ela quiser. Teve alguém que se ocupou de você, né, que cuidou de você, entendeu? E aí você, tipo, carrega isso, uma crítica muito grande. Aí que eu tô falando, claro, tem uma ferida sua, mas isso não pode ser ressignificado, né? Por que se entende que naturalmente essa mãe deveria ter abandonado tudo e o pai não, né? O pai jamais, ninguém questiona. Mas essa crítica é relativa à maternidade.
O quê? A crítica que o filho tem em relação à mãe. Eu tô dando exemplo. Não, então, mas pode ser outros tipos de... Não é só relacionado Não, Pra mostrar a... pro pai, por exemplo. Não, mas pode ser uma crítica Pro a irmão, outras coisas, não pro- relacionadas à educação do filho. Pode. Por que a minha mãe ficou nesse casamento com meu pai? Aceitando traição. Vai ver, tá lá, casada, aceitando traição atrás de traição. Porque quando você se vê repetindo exatamente aquilo que você tanto criticou com os pais ou pessoas que vieram antes, então a gente tá falando de uma hierarquia, você tá num lugar arrogante. É muito comum Marina. você ver uma pessoa casada com um outro que tem problema de alcoolismo ou de drogas e o pai tinha algum problema com vício. É muito comum, né? Isso chega A a maçã ser cai perto do pé, né? Que a gente fala isso. E nesses casos, muito provavelmente você se questionou como que a minha mãe foi casada com essa pessoa, que é alcoólatra e nananã, e de repente você se casa com alcoólatra também. Enfim, existem Mas também só isso inúmeros explica exemplos. é todo um Mas posso inconsciente. falar, eu depois de muito tempo, eu caí na real que as abordagens falam tudo a mesma Mesma coisa. coisa, é tipo religião. Só que de Tudo jeito cai no mesmo diferente. lugar, Só que de jeito diferente. Eu tenho Você sabe, Marina, que eu ia te perguntar uma coisa que você já me respondeu. Eu queria te perguntar sobre o padrão, né? Que tem muitos padrões que a gente carrega nas nossas famílias e que a gente quer se livrar e não consegue. Então, vê se eu entendi direito. Então, pra gente se livrar desses padrões é perdoando. Não é perdoar, é concordar. Concordar é diferente quando de você perdoar. porque quando você perdoa alguém, você é muito melhor que aquela pessoa. Fica na arrogância, né? Você fica na arrogância. Sim. Se você perdoa, você eu perdoei, né? Eu sou muito Narcisistazinho. Que são aqueles pais mini divãs, né? Que eu brinquei aquele dia numa outra entrevista. A gente tem que ser os pais ou os filhos mini divãs, que são assim, que é aquele que olha, respira e deixa. Tipo assim, tá bom. É isso, sem julgar. É aquele olhar não julgador. Constelação e psicodrama. Então, eu não conheço muito de psicodrama. O que eu posso te dizer é que não é a mesma coisa. São coisas diferentes. Eu acho que o psicodrama vai mais para um lado de tipo teatro, mais artístico, a constelação não existe interpretação, não existe teatro. Então, mas no ao vivo, não sei como chama, quando é ao vivo, quando é presencial, acaba tendo uma representação teatral. Sim, só que não é algo que você, tipo assim, no teatro você incorpora um personagem. Sim. Lá não, lá você segue nem os sabe quem movimentos você é, do seu né? corpo e o que você tá sentindo, entendeu? Que não é uma interpretação, você simplesmente segue o movimento do seu Mas corpo. essa que é a minha questão, que é a disponibilidade emocional que você tem que ter pra fazer isso, né? Porque você não sabe quem você é e você não é uma coisa, eu Na acho verdade, meio... você tem que ter uma postura neutra, só uma postura neutra, que significa o quê? Sem medo, sem julgamento, sem intenção. Não, mas você sabe, você falou isso? Eu constelei ano passado e eu sou evangélica, né? E eu tipo assim, eu fui muito no Google pra ver se não tinha nada espiritual, porque eu tinha maior pavor daquelas coisas de espírito. Mas então, mas explica aqui um pouco, né? O meu professor, ele tem um exemplo que eu gosto muito, assim. Na constelação, a gente entra nos campos morfogenéticos de pessoas que às vezes já até morreram. Mas, primeiro uma coisa, o Bert, gente, ele foi padre. Então, assim, se tem uma coisa que a constelação não é espírita, tá? Ninguém incorpora. Do mesmo jeito que você entrou no campo, você saiu do campo. Igual, quem já viu uma constelação, você vai perceber que o bicho pegou ali. Acabou, cada um foi pro seu canto. Ninguém ficou precisando, nossa, né, desincorporar. Não tem, você entra e sai do campo, entendeu? Mas a mulher do Bert, que é a Sophie, o Bert já faleceu, né? E ela tem dado continuidade ao trabalho do Bert com as constelações. E ela vai para um lado mais espiritual da coisa. Eu não conheço muito o trabalho dela, eu bebo muito da fonte. E olha que assim, eu sou espírita, mas eu bebo da fonte. Se o Bert não estudou isso, eu que não vou fazer isso, porque, né? Mas a Sophie, ela tem ido um pouco para esse lado. Então a gente tem ouvido falar de constelações que é muito diferente dessa que eu faço. E que é beber da fonte mesmo do Bert, assim. Então, talvez vocês ouçam tudo isso pra dizer que talvez vocês ouçam por aí algo nesse sentido. Não é
a forma como eu trabalho e a forma como o Bert trabalhou. Se você jogar no Google, você consegue ver as constelações do Bert, não tem nada disso. Você consegue ver o Bert trabalhando lindamente e não tem nada disso. Então, assim, que são esses campos energéticos de pessoas vivas ou não, às vezes a pessoa já faleceu, mas é a pessoa dessa vida. Tipo, a sua avó que faleceu, a sua bisavó, e não a sua mãe da outra vida. Não, a pessoa já faleceu, mas ela é dessa vida, entendeu? Pelo menos ali comigo. E aí, quando você entra nesses campos, é como se você se sentisse como aquela pessoa se sentia. E você vai sentir isso corporalmente, emocionalmente. Então você vai começar a agir ali naquele campo de acordo como aquela pessoa. E isso todos os voluntários que estão participando. E daí vai ficando muito claro o que vai acontecendo, porque a gente consegue perceber se a pessoa tá feliz, se tá triste, se tá com raiva, se tem agressividade. Enfim, daí são os estudos, né, pra gente conseguir perceber os emaranhamentos que aparecem ali e sentir aquela constelação. Daí o papel do constelador, mas assim, fica muito claro ali. Uma coisa mais de energia? Isso. Energia. São campos energéticos, sim. Mas sem nada de misticismo, assim. O meu professor, ele gosta de dar um exemplo que é assim, às vezes a gente acha que entrar e sair dos campos, não, tem algumas pessoas que conseguem, outras não. Tipo assim, você só não vai conseguir de fato se você estiver ali com medo, intenção e julgamento. A única coisa que você precisa é uma postura neutra. Se você já tá, eu lembro a primeira vez que o meu marido foi participar de uma constelação, ele ficava assim, certeza que são atores contratados. É a sensação. Então, tipo assim, eu já falei assim, ô Décio, você não chama o Rafael não, porque ele não tá na postura neutra. Mas fora isso, se você tá assistindo um filme, e aí nesse filme tem ali um marido que traiu essa mulher e que foi muito filha da mãe com essa mulher. E aí seu marido chegou em casa, você não tá com raiva do seu marido também? Eu sonho com Breno. Se você sonhou, Sonhei. entendeu? É isso. Você sente empaticamente a história daquela pessoa, de repente você vai sair dali com aquilo em você. É verdade. Você se emociona com o filme. Ou seja, é algo Entendeu? parecido, né? Não tem nada de outro mundo. Eu pensei agora em uma coisa. Então, por exemplo, se a pessoa constelou, ela tem uma questão com a mãe. Vamos pensar aí como um exemplo. A mãe é sempre a vítima, não sei. Tem uma questão com a mãe. E ela vai na constelação. Mas assim, a pessoa constelou, ela concordou. Mas aquela pessoa na vida dela, a mãe continua na vida dela, o pai continua na vida dela. E aquela pessoa não mudou de postura. Aí é difícil toda vez você concordar, né? Porque é um negócio que você não concorda, a verdade é essa, né? Vamos pensar assim. Ó, eu vou te falar uma coisa que aconteceu comigo. Quando eu mudei a minha postura, a minha mãe mudou completamente. Um filho, quando ele muda a sua postura, a mãe muda. Por quê? Exemplo, eu tinha uma postura arrogante com relação à minha mãe. A minha mãe me devolvia isso, porque ela precisava me mostrar que o meu lugar era de filha. A partir do momento que eu saí dessa postura arrogante, ela não precisava mais me mostrar isso, eu já estava no meu lugar. Então a minha relação com ela mudou completamente. Então esse é um exemplo, tá? Muitas vezes, quando você muda a sua postura, outra pessoa muda. A mãe, o pai, o irmão, o marido, né? Muitas vezes isso acontece, tá? Agora, pode ser também que não aconteça. E assim, aqui eu não quero dizer que você tem que ser a melhor amiga da sua mãe, encontrar com ela e almoçar com ela todos os dias, não. Aliás, muito pelo contrário, existem mães adoecidas. Mães não são Maria do pedestal, não é? A gente acabou de falar. Então assim, existem muitas mães de fato adoecidas porque também vieram de lugares difíceis, tiveram uma infância difícil, né? Enfim, geralmente a vida de quem veio antes é mais difícil que a nossa, né? Então assim, talvez você precise adotar uma distância saudável da sua mãe. Talvez ficar convivendo com ela vai inflamar ainda mais isso que você sente. E para você conseguir entrar nessa postura de concordância, talvez você precise tomar uma distância dela. E tá tudo bem também. Aqui ninguém tá obrigando ninguém a viver do lado de uma pessoa que é uma relação super tóxica, mas é a sua mãe, você tem que falar. Não, você precisa adotar uma distância saudável com relação a ela. Né? Que tem muita gente que acha que a constelação fala isso, gente. Tem tanta gente que acha que a constelação fala tanta coisa. Que você tem que se submeter a uma mãe tóxica, narcisista e ficar... Pelo amor de Deus, não é sobre isso. Você precisa tomar uma distância saudável se a sua mãe, ela é de fato uma mãe narcisista, por exemplo.
entendeu? E daí talvez para você fique mais fácil, tendo essa distância, ressignificar essa relação com essa mãe, expandir um pouco mais o olhar, entender de onde é que ela veio, por que também dela ser dessa forma. Provavelmente ela também tem os traumas dela, provavelmente ela também tem questões com a mãe dela, entendeu? E tudo isso é expandir a sua consciência. Significa que aí, então, se você vai conviver sempre com essa mãe? Não. Falando um pouco de saúde mental, eu vou contar um pouco pra você. A gente tem um quadro, né, que é Você Julga a Mãe Que. E a gente fez alguns, né? E são engraçados, é uma brincadeira. E a gente recebeu muitos comentários femininos, provavelmente de mães. Alguns positivos, alguns negativos, alguns ofensivos. Tem de tudo, né, na internet. Mas o que eu queria falar é porque justamente um dos episódios a gente fala de um dia que a Isa não pôde ir numa reunião, escolheu não ir na reunião da filha. E claro, o pai da Sofia, o marido da Isa, foi na reunião. Não é que ninguém, a criança estava desassistida na reunião. Mas muitos comentários falando de que, ai, que absurdo, ai, eu fico até chateada de uma mãe que pode ir na reunião e não ir, escolher não ir. E aí falando, trazendo pra saúde mental, É uma história real? é uma história real. Por que as mães se julgam tanto? Então, muitas vezes, porque para se perdoarem elas precisam ter exemplos piores do que outros, né? Então, muitas vezes porque ela tá com dificuldade de olhar para ela mesma, né? Porque assim, não é uma loucura a gente pensar, poxa, Tem que ter alguém olha pior que que eu. e assim, olha Como que eu casal bacana, que apoiou e falou, foi lá. É isso. É disso que a gente tava falando, do casal se organizar, né? Se você tinha um compromisso, seja ele qual for, de trabalho, de saúde, uma consulta médica, o seu marido, que é o pai da criança, vai ali te cobrir. Né? Exato. Porque muitas vezes você não consegue simplesmente se sentir uma boa mãe, entre mil aspas, porque eu nem sei o que significa ser uma boa mãe, uma mãe ruim, assim, mas você não está bem com você mesmo, e pra se sentir bem você precisa diminuir o outro, né? Sim. Olha lá aquela mãe que não foi na reunião escolar, eu iria. Olha que triste. Ela triste. podia ir, ela tinha escolha e não foi. Pra se sentir bem, você precisa diminuir o outro, sabe? Olha o que Sinal que a própria pessoa não tá bem. E a postura arrogante novamente, né? E o que eu fico pensando, o que a gente tem que lutar? Não é só, a gente não tá nessa luta só pra querer, né, ali lutando pela carreira. A gente tá lutando entre mães, né? Principalmente entre mães, né? A gente vê, tipo, comentários na internet, na vida, enfim, são sempre mães criticando mães, né? É isso, a gente tava até falando dessa história de, grupos de mães, será que tem rolo, né? Porque tem uma que o filho dormir na cama, tudo bem, a outra não. Eu só acho assim, gente, vamos respeitar o filho, né? Cada um faz o que funciona pra sua família, gente, pelo amor de Deus. Exato. Eu acho que assim, a gente tá aqui pra trazer informação, né? Aí a gente traz especialistas como você pra falar o que seria bom, o que não seria, mas cada um é juiz da sua própria vida, né? Sim. Sim, eu tava lembrando de uma psicanalista, Ana Sui, que eu adoro. Você sabe que segue ela? Quem? Ana Sui, ela é maravilhosa. E aí ela explicando o que é a psicanálise, tentando dar um exemplo. Aí ela falando assim que tem coisa que pode ser mudado. Agora, o que você faz quando alguém, por exemplo, sua mãe, né? Ela vem e fala uma coisa pra você. O que você faz com aquilo? Aí entra. Só que daí me veio na cabeça o que você falou, né? Que vem um trauma, por exemplo. Alguém fala uma coisa pra você que não pode ser mudada. Mas o que você faz com o que tá dentro de você. Sim. E ela tava mais ou menos explicando isso, a psicanálise, e tem tudo a ver com Mas isso que você igual? falou. É tudo igual, tipo assim, aí ela falando exatamente isso, né? Que o que você faz com o que não pode ser mudado. Isso. E aí, o que você faz? Você pode passar uma vida inteira remoendo isso e falando sobre isso e vendo efeitos na sua vida sobre isso, você pode buscar outras formas de enxergar isso, de ressignificar isso. E aquele concordar que você tava falando. Concordar. Eu queria agradecer muito a Marina ter vindo aqui, topado essa entrevista. Acho que foi muito bacana. A gente falou hoje, a gente tem falado muito sobre filhos, hoje a gente falou bastante sobre mãe, sobre a maternidade, sobre a mulher, né? Foi muito legal, muito obrigada. A Marina não é de São Paulo, ela tá aqui para um workshop e ela veio
né, aqui dar essa entrevista pra gente, então eu te agradeço demais, muito obrigada. Eu que agradeço vocês pelo convite, foi ótimo, adorei participar. Obrigada. Obrigada. Obrigada a vocês, gente.